Seja bem-vindo ao canal João 8:32. Se conhecereis a verdade vos libertará. Quero continuar aqui a série de vídeos a respeito do reino dos céus. Mas ainda na introdução, não vamos entrar diretamente no reino, vou deixar para o próximo vídeo, porque tem algo que eu acho que precisa ser falado antes de entrarmos propriamente no reino. No reino de Deus, no reino dos céus, você crê no Senhor? Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Você crê que só há um Deus? Os católicos creem em um Deus. Os espíritas creem em um Deus. Os judeus creem em um Deus. Todos eles creem em Jesus também. Os católicos creem em Jesus. Os espíritas creem em Jesus. Os judeus também acreditam em Jesus, não como o Senhor, não como o Messias, mas como um profeta. Muitos cientistas acreditam em Jesus. Dizem que ele existiu, que andou na terra e acreditam em Jesus também. E eu vou te dizer mais, os demônios também acreditam em Deus e estremecem. Como diz o texto de Tiago 2,19, que diz assim: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem ou estremecem, dependendo da versão. No grego, no original desse texto, é a palavra frisos. Frisos vem de arrepiar os cabelos. Então a palavra de Deus nos diz que os demônios creem que há um só Deus e eles tremem e eles arrepiam os seus cabelos. E eu faço a pergunta: e você? Qual é o seu relacionamento com Deus? Você crê em Jesus? Você pode dizer que não, eu acredito em Jesus, como muitos dizem, como uma grande maioria da humanidade diz que acredita em Jesus. Mas qual é o seu relacionamento? Não estou chamando de demônio, mas como a palavra diz, até um demônio crê. Até os demônios creem que há um só Deus. Em Marcos, no capítulo 1 de Marcos, nós vamos lá ver no verso 24, assim: E ali estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, um endemoniado, e ele gritava ao demônio, dizendo: Deixe-nos sozinhos, o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Um demônio vê Jesus e já se manifesta, apavorado. O que temos nós contigo? Vieste nos destruir? Um demônio reconhece o poder de Jesus Cristo. Mas muitas vezes, para não se sentir diminuído, talvez, não, eu acredito em Jesus, ele foi uma boa pessoa, né? Temos que fazer coisas boas como Jesus fez. Pode parecer até algo piedoso isso. Mas Deus enviou Jesus para algo muito maior do que ser uma boa pessoa. Algo muito maior do que nos dar bons exemplos. Muitos bons homens na história deram bons exemplos. Mas a obra de Jesus é muito maior. É uma obra de que nenhum homem poderia fazer. Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade. E falando do reino, Jesus veio para implantar o reino. Desse reino que temos falado no último vídeo, nesse falaremos por mais alguns na sequência. Jesus veio para implantar esse reino. E quem é esse Jesus? Quem é Jesus para você? Os demônios estremecem. E você? Os demônios arrepiam os cabelos. E você? Quem é Jesus para você? É uma boa pessoa? Alguém que pode te trazer riquezas? A religião hoje em dia tem pregado muito a respeito de riquezas, que Deus pode trazer riquezas e tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você pode imaginar, Ele pode te dar. Será que essa é a vontade do Senhor? Será que esse é o reino? Como eu já perguntei no outro vídeo. E fica essa pergunta mais uma vez para você meditar. Nós temos tantos teleevangelistas aí na televisão brasileira, em rede nacional, dizendo que alguns chegam a dizer, como eu repito, porque eu preciso dar ênfase nisso, que é algo que precisamos refutar
plenamente, que dizem que Deus quer que todos nós sejamos ricos. Em Jesus em nenhum momento disse algo desse tipo. Jesus disse que no mundo teremos aflições, que devemos servir uns aos outros, amar uns aos outros, implantar o reino. Isso é implantar o reino. E agora eu quero partir para o texto mais importante desse vídeo, partindo para o final, que está na carta de Judas. É a última carta antes do Apocalipse, dos últimos livros do Novo Testamento, a carta de Judas. Judas, o irmão do Senhor Jesus. E ele nos diz, é um capítulo único, a carta de Judas, né? É uma carta. E diz assim nos versos de 5 a 7. Mas quero, portanto, lembrar-vos, embora já sabeis disso, como o Senhor salvou o povo da terra do Egito e destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou cadeias eternas sob trevas até o julgamento do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação e seguiram após carne estranha, foram postas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Judas aqui dá exemplos marcantes daqueles que conheceram a Deus, daqueles que até diziam que acreditavam em Deus, serviam a Deus, eram servos de Deus, eram povo santo de Deus. Mas a palavra diz que após a salvação, como o povo no Egito, o povo de Deus foi salvo do Egito e depois no deserto não creram em Deus. Apesar de depois de tão grande salvação, não creram e foram destruídos no deserto. Isso é muito sério. Muitos às vezes podem dizer, não, mas eu estou na igreja há tantos anos. O povo de Deus era o povo separado de Deus, era o povo escolhido, os judeus, o povo escolhido, e não creram. Rejeitaram a Deus no deserto, rejeitaram a Jesus quando Jesus veio em carne à terra. Será que você não tem rejeitado a Cristo? Será que você não tem rejeitado o reino dos céus e tem se dedicado toda a sua vida ao reino terreno, a coisas deste mundo, riquezas, bens materiais, bens emocionais? Hoje o coaching tem trazido tudo isso para a vida das pessoas, uma felicidade momentânea, e que nós temos vivido uma correria atrás de bens materiais. Muitos dizem que não há tempo para ler a Bíblia, não há tempo para orar, não há tempo para buscar a Deus. Hoje, com toda a tecnologia que temos, deveríamos ter tempo sobrando, mas todo o tempo livre nós ocupamos com mais coisas, com mais trabalho, com mais entretenimento, e deixamos Deus de lado. Mais uma vez eu pergunto, será que conhecemos a Deus? Será que cremos em Jesus como alguém que existiu e não como nosso Senhor? Para encerrar, eu quero ir no texto de Romanos, muito importante para cada um de nós. Seja você cristão, que tem caminhado nos caminhos do Senhor há algum tempo. Para você que não é um servo do Senhor, não entregou a sua vida para o Senhor, para todos nós. Todos nós é um texto para meditar, para colocar ele diante de nossa vida, ou colocar nossa vida diante desse texto e pensar a respeito da nossa decisão, a respeito do nosso coração perante o Senhor. Romanos capítulo 10, dos versículos de 9 a 13. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será envergonhado. Porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui vai dar ênfase
vai dar uma grande ênfase no coração, com o intuito, com a intensidade que nós confessamos ao Senhor, se confessamos, se é só da boca para fora ou se é com o nosso coração. No versículo 10, eu vou repetir mais uma vez, porque com o coração o homem crê para a justiça. Com o coração, ele é com todas as suas forças, com toda a sua vontade, com todo o seu ser. Com o coração o homem crê para a justiça. E com a boca faz a confissão para a salvação. Com a boca confessamos para todo mundo que nós somos do Senhor, que nós queremos que o Senhor seja o nosso Senhor de verdade. Não seja apenas um mordomo que vem nos trazer algo na bandeja. Algo que nós desejamos, que vem assinar os nossos projetos de enriquecimento. Ele deve ser o nosso Senhor. Devemos crer com o coração e confessar com a nossa boca que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e assim seremos salvos. Cada um de nós. Você que já está na igreja há bom tempo, que tem ouvido tantas coisas, e você também que nunca entregou a sua vida para o Senhor. Para todos nós é da mesma forma. Precisamos crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do reino dos céus. Amém? Espero que essa breve palavra tenha abençoado a sua vida. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Um grande abraço e até mais.